Jeremias no capítulo 12. E nós vamos ler até o versículo 5. Todos acharam? Vou ler ali para ficar igual, né? Na tradução. Jeremias 12, a partir do versículo 1. Fala assim a palavra de Deus. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles o arraigaram-se. Avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. E aí vem a resposta do Senhor para Jeremias. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Até aqui pode se assentar. Antes de desenvolver essa palavra com vocês, eu quero explicar, quem foi Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta chamado desde o ventre. Antes ainda dele nascer, o Senhor já o havia chamado e designado Jeremias para um propósito. E talvez você está aqui nessa noite e está pensando assim, eu nasci, estou aqui, mas não sei não, hein? Não sei bem para que eu existo, não sei bem para que eu estou pertencendo a essa igreja. Ou até sei porque eu nasci, porque já me falaram. Mas eu não consigo sentir que foi para isso, eu não consigo sentir que Deus me escolheu desde o ventre. E nós vamos passear um pouquinho na Bíblia e você vai abrir comigo lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Não precisa nem abrir, só me ouvir. Que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Vou repetir para você entender a profundidade disso aqui. Antes de eu te formar no ventre, antes de você ser um embrião, antes de eu colocar lá no ventre da sua mãe seus ossos, antes de eu colocar lá no ventre da sua mãe toda a sua parte sanguínea, muscular, o seu cérebro, eu já tinha te escolhido. Antes mesmo da sua mãe te conceber, eu já tinha te escolhido, Jeremias. E antes de você nascer, eu o separei e designei você como profeta das nações. E aqui a palavra começa a balançar a minha estrutura quando eu leio, porque o Senhor não espera Jeremias nascer para ver o que Jeremias vai entregar. Deus não espera Jeremias nascer para ver se Jeremias ia ser um bom leitor de Bíblia, se ele ia ser um menino, um homem de relacionamento com ele. Deus não espera Jeremias nascer para ver o que ele ia dar para Jeremias. E às vezes nós, seres humanos, somos assim, Principalmente a gente que trabalha com jovens ou que trabalha na liderança. Deixa eu ver, eu acho que vou observar esse jovem mais um tempo para ver o que ele vai dar e ver o que eu posso confiar. E a gente vai lançando os jovens aos poucos. Só que Deus, ele é o quê? Onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo. E ele já sabia que mesmo antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, Jeremias seria alguém com um propósito grandioso na terra e um propósito profeta. E aí eu quero já fazer a primeira aplicação da noite, que é: por que você fica se perguntando então, Senhor, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou continuar agora? Eu saí lá de Barra do Piraí para dizer para você: o Senhor te escolheu antes mesmo do teu nascimento.
Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha um propósito grandioso para a tua vida. Mas missionária Jéssica, não está aparecendo isso não, porque eu só estou vivendo luta. Eu só estou vivendo batalhas. Ué, mas quem disse que Jeremias não passou aperto? Quem disse que Jeremias não viveu um tempo difícil? Jeremias foi profeta num tempo em que Judá estava um caos. Pouco antes mesmo de Babilônia tomar ali o povo e os escravizar. Jeremias não foi chamado para falar para um povo que queria ouvir, não. Jeremias foi chamado para falar para um povo que não queria obedecer, não queria entender os mistérios de Deus, não queria estar na terra vivendo para o Senhor. Foi para isso que Jeremias foi chamado. Só que tem algumas pessoas que se dizem remanescentes e querem ser remanescentes falando para quem quer ouvir. Nós fomos chamados para adentrar cenários de dificuldade. E talvez o cenário de dificuldade é a sua casa, é o seu trabalho, é o ministério que você trabalha. Às vezes o cenário de dificuldade é a sua parentela. Eu não sei qual o cenário de dificuldade que você tem que abrir a sua boca e você não está conseguindo. Mas eu vou repetir para você aquilo que o Senhor liberou sobre a vida de Jeremias. Jeremias, eu te escolhi, presta atenção. Não foi qualquer pessoa que te escolheu. Não te escolheu por aparência, não te escolheu por potencial, não te escolheu por habilidade. Te escolheu porque Ele sabia o que Ele ia fazer através da tua vida. E nós temos mania de querer sermos usados por Deus preparados. Só que o Senhor, quando chama Jeremias, antes de nascer, o Senhor sabia que Jeremias ia passar por processos que iam habilitar a vida dele a falar do juízo, a falar de arrependimento, a falar de conserto. Então, se você está pensando que sem luta e sem batalha, você vai ser habilitado para falar de Jesus com autoridade, eu queria poder dizer para você que sim, mas não é dessa forma que funciona. Se eu tivesse vindo aqui para contar as minhas lutas, as lutas da minha casa, a luta do ministério, a luta que é dirigir os jovens, a luta que é dirigir 600 mulheres no projeto que eu tenho, a luta que é trabalhar na escola secular, nossa, ia dar para escrever um livro. Só que eu não vou ficar aqui enumerando as minhas lutas, porque eu quero que vocês entendam que maior que as nossas lutas é quem nos escolheu. Maior do que as nossas dificuldades é quem nos separou para algo grandioso. E Jeremias, ele não queria esse chamado. No versículo 6, Jeremias fala assim: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias coloca todas as suas impossibilidades diante do Senhor. E o Senhor responde: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias se coloca diante do Senhor, sentindo a sua pequenez. E quantas vezes nós também não somos assim, jovens e adolescentes e adultos que aqui estão. O Senhor nos chama para algo grandioso e nós falamos assim: Senhor, para mim não dá. Falar do Senhor, não, Senhor, escolhe outra pessoa. Ser líder na tua casa, escolhe outra pessoa. Sonhar com um emprego grandioso, Senhor, é outra pessoa, isso não é para mim. Só que o Senhor confronta Jeremias e fala para ele: olha, eu te escolhi. Não diga que você é muito jovem, porque a todos que eu te enviar, você irá. Porque você não chega sozinho, Jeremias. Você chega com uma recomendação do Altíssimo. Tem algo maior do que isso? Você já viu alguém falar assim: ah, traz para mim uma carta de recomendação quando você vai alugar uma casa, ou quando você vai arrumar um emprego novo? Às vezes precisa de carta de recomendação. Só que no texto, quem está recomendando Jeremias é o próprio Deus. E eu quero dizer para você, se o Senhor falar para você, vai, vá. Porque é Ele que vai na frente, direcionando, te respaldando e te sustentando. E hoje nós vemos a sociedade, a geração,
muito abalada com a questão da insegurança. Não só na questão da igreja, mas também em todos os cenários que jovens transitam, que os adultos transitam. As doenças emocionais, elas estão em alta e isso congela as pessoas dentro das suas habilidades e do seu propósito de vida. E por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que se você começar a acreditar naquilo que Deus falou sobre a tua vida, ninguém te segura. Então ele faz o quê? Você desacreditar, que você não nasceu para servir, que você não nasceu para cantar, que você não nasceu para pregar, que você não nasceu para evangelizar, que você não nasceu para isso. Mas você acha mesmo que o Senhor te escolheu desde o ventre só para você enfeitar a terra? Você acha mesmo que Deus te escolheu desde o antes do ventre só para você ocupar um banco nessa igreja? Existe algo mais profundo para você. E Deus não chamou Jeremias porque ele já se sentia preparado. Deus o chamou e depois começou a prepará-lo. E Jeremias viveu um dos períodos mais difíceis da história de Judá. Preste atenção. Ele profetizou durante os últimos anos do reino de Judá, antes da destruição de Jerusalém e do exílio babilônico. E a sua mensagem não era popular, porque ele anunciava arrependimento, juízo, destruição de Jerusalém, submissão ao julgamento de Deus. Jeremias não estava na terra falando assim: ei, você vai ganhar um carro, ei, você vai ganhar uma casa, ei, Deus vai fazer você ganhar mais, Deus vai te dar um casamento, Deus vai levar você para outro país. Não, não era essa a mensagem de Jeremias. Era uma mensagem grossa, pesada, difícil de engolir. E será que estamos vivendo tempos diferentes? Aquele povo não queria ouvir esse tipo de mensagem de Jeremias. Você está querendo ouvir uma mensagem difícil? Ou só uma mensagem que agrada os seus ouvidos? Ah, missionária Jéssica, mas eu estou com tanta luta, eu vim buscar refrigério. Vai ter refrigério. Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Prefiro isso daí, irmão. Ah, tá. Pode. Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Então, se você chegou aqui precisando de cura, Ele vai te curar. Se você chegou aqui precisando de libertação, Ele vai te libertar. Se você chegou aqui precisando de fortalecimento, Ele vai te fortalecer. Só que o Deus é tão perfeito que Ele derrama sobre você além do que precisa. E às vezes a gente precisa também de um sacode para se posicionar. E Deus chama Jeremias para falar uma mensagem que ninguém quer ouvir. E talvez é aqui que a vida de Jeremias vai parecer com a sua. Porque Jeremias começa a ser rejeitado. Jeremias começa a ser perseguido. Jeremias começa a ser ameaçado. E você acha que ele ficou sorrindo? E você acha que ele ficou agradecendo ao Senhor por isso? Não. Justamente por isso que nós lemos o capítulo 12. No capítulo 12, Jeremias está fazendo uma queixa ao Senhor. Jeremias está apresentando ao Senhor a sua causa e a sua angústia. Porque ele via o ímpio prosperando. Ele via quem não estava obedecendo ao Senhor prosperando na terra. E ele falava assim: Senhor, eu estou apanhando, eu estou sofrendo para falar a tua palavra. E o Senhor está permitindo que eles prosperem? Senhor, que negócio é esse, Deus? E às vezes nós fazemos assim também. Senhor, eu estou na tua casa, no culto de oração, no culto da vitória, no culto da adoração, na EBD, na festividade. Estou fazendo tudo, Senhor, e o negócio só está apertando. Meu Deus. E Deus é tão lindão que Ele não nos impede de questioná-lo. Porque hoje em dia, se a gente for questionar qualquer pessoa, nosso Deus. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele permite que você coloque diante dEle as suas questões. Assim como fez com Jeremias. Só que a nossa humanidade quer gritar pra gente assim: olha, quanto mais você faz pra Deus, mais o caos está acontecendo na sua casa. Esse ano tem sido um ano muito difícil para nós. Trabalhamos com casais também na igreja. E esse ano meu marido foi arrastado por uma carreta lá em Barra do Piraí. E nós estamos sem carro. E se eu fosse questionar o Senhor, o que eu ia falar primeiro? Senhor, faça a tua obra de segunda a domingo. E o nosso meio de transporte para fazer a obra o Senhor deixou estragar?
Só que quando a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo que até as nossas perdas, elas contribuem para nos autorizar a entrar em lugares que pessoas comuns não vão entrar. Até as nossas batalhas, aquilo que nos falta, o aperto, a batalha, a luta, a dificuldade, nos impulsiona para frente. E é nessa hora que nós não podemos parar. E Jeremias começa a questionar o Senhor, o Senhor que é justo, o Senhor que é poderoso e soberano, eu apresento diante de ti a minha causa. Eu gostaria de discutir contigo, Senhor. Eu quero resposta para essa situação. E Jeremias começa a falar com Deus tudo que está angustiando ele, todas as injustiças que estão angustiando ele. E o Senhor responde de um jeito extraordinário. E esse é o cerne da minha mensagem nessa noite. O Senhor responde para ele assim: Jeremias, se até aqui você correu com homens e eles te cansaram, como você vai competir com cavalos? Se você, Jeremias, está tropeçando em terreno firme, o que vai acontecer com você quando você tiver que passar nos matagais junto ao Jordão? Sabe o que é lindo aqui? O Senhor não fica alisando Jeremias. Ah, Jeremias, eu te entendo. Você está certo. Não alisava, mas Deus entendia. Ah, Jeremias, isso mesmo, fica aqui. Não reage, não. O Senhor responde para Jeremias com um confronto. O Senhor responde para Jeremias com uma comparação espetacular. Jeremias, você está se cansando andando a pé e devagar. Eu te fiz para correr com cavalos. Como é que vai ser, Jeremias, se a pé tu tá cansando? Quando chegar a hora de correr com cavalos, Jeremias, como é que vai ser se você tá tropeçando, Jeremias, em terra firme, Jeremias? Como é que vai ser quando você tiver que atravessar o Jordão? Debaixo dele, tá lá. Jeremias aqui toma um susto, porque talvez, claro, ele não esperava essa resposta do Senhor. Jeremias não esperava que o Senhor viesse para ele com esse tipo de confronto. E tem uma coisa que a gente faz que é a seguinte: a gente fala, Senhor, me usa nessa terra. Senhor, me separa para algo grandioso. Senhor, me separa, ó Deus, como flecha que acerta o alvo. Nós pedimos isso para o Senhor. Aí o Senhor começa a preparar você e fala assim: agora você vai andar a pé por enquanto com homens, para você aprender a ter equilíbrio em terra firme. Vai lá, Jeremias, andando devagar, eu tô contigo, te forjando, te ensinando, sustentando. Vai, Jeremias. E aí começa a jornada cristã na tua vida, adolescente. E aí você tá caminhando a pé ainda, chega na escola, tem que rejeitar a bebida, a droga, a prostituição, a mentira, a fornicação. Tá andando ainda com os homens, Jeremias. Só que chega uma hora que você fala assim: Deus, eu tô cansado, eu tô cansada, eu não quero mais. E aí o Senhor mandou eu vir aqui para dizer para você: como é que vai ser, Jeremias? Agora que eu ia colocar você para correr com cavalos, agora, Jeremias, que eu estou habilitando você para correr com cavalos, Jeremias, não é hora de parar, não é hora de desistir. Jesus. E se você parar para pensar, numa corrida entre um homem e cavalos, quem vai ganhar essa corrida? Cavalo. Só que por que o Senhor nos coloca para correr com cavalos? Para pegar agilidade, habilidade, resistência, força nas pernas.
Tá entendendo o porquê dessa sua luta grandona? Tá entendendo o porquê dessa dificuldade grandiosa? Você já devia estar glorificando, porque o Senhor te habilitou para correr com cavalos. O Senhor te habilitou para correr numa jornada onde muitos estão para trás porque não querem andar a pé. Quem dirá correr? E quando eu fiquei pensando aqui na história de Jeremias, o Senhor me lembrou da flecha. Porque uma flecha, ela não nasce pronta. Existe um processo. Imagina aí, uma flecha. Ela precisa de uma haste adequada, uma haste reta. Algumas flechas têm penas nas pontas para ajustar o equilíbrio. Ela precisa ser alinhada, preparada para receber a estabilidade da ponta. Só que antes de voar, a flecha ela passa por um processo. E talvez a sua dificuldade e a minha também às vezes é não querer passar o processo. E aí quem não passa o processo não corre com cavalos e nem acerta o alvo. Mas eu sou remanescente. Remanescente só de título não funciona. Você pode ser até um remanescente que questiona o Senhor com todo respeito. Mas você não pode ser um remanescente que quer ficar sentado, parado, no seu lugar, sem se mover. E na maioria das vezes, na jornada cristã, nós vamos nos mover debaixo de luta e dificuldade. Se tiver alguém aqui que está falando para mim, ó, eu estou passando nem uma lutinha na minha vida, na minha casa, na minha parentela, ô irmão, glória a Deus, porque lá em casa o negócio está sinistro. E a flecha, ela precisa ser, antes de voar, ela precisa suportar o processo. Jeremias então está aprendendo a correr e a flecha está aprendendo a voar. Os dois precisam de preparo antes de enfrentar a distância. A haste dessa flecha precisa ser trabalhada para ter o alinhamento necessário. E eu quero dizer para você, Deus não está interessado em me fazer chegar longe. Ele está interessado em te fazer chegar na direção certa. Porque tem muita gente chegando rápido, chegando em algum lugar, mas não é o lugar que Deus preparou. Aí não adianta. Agora, quando você dá tempo do Senhor trabalhar na tua história, na tua vida, mesmo sem você entender o porquê das suas lutas, você segue a direção certa, como a flecha que acerta o alvo. E existe uma diferença entre alcance e direção. Uma pessoa pode ter muito alcance e pouca direção. Pode ter talento, pode ter influência, pode ter visibilidade, pode ter capacidade. Mas se não tiver alinhada, quanto mais longe ela for, mais longe ela fica do alvo. O alvo é desse lado, ela está indo rápido, mas está indo na direção errada. O alvo é para cá, Deus está mandando ir para cá. É para cá o teu propósito. E você quer correr em direção contrária aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Por isso tanto choro, tanta lágrima e tanto desespero. É gente contendendo com o Senhor, teimando com Ele. Senhor, mas eu quero ir para esse lado. E o Senhor mandando você ir para outro. No lado certo já tem luta? Pensa. E na direção contrária ao que Deus preparou para você. Você pode glorificar o Senhor. E nós vamos passear em mais um versículo aqui da palavra de Deus. E agora nós vamos para Isaías 49. Quem quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, só me escute. Isaías 49. No versículo 2. 2. E fez a minha boca como uma espada aguda. E com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. Algumas versões vão dizer: me fez uma flecha polida e me escondeu na sua aljava.
Se você não sabe o que é uma flecha limpa e polida, eu vou te dizer. Uma flecha polida, uma flecha limpa, é aquela que não tem um arranhão, que não tem um resquício de grossura. É uma flecha que foi muito bem trabalhada, alinhada e limpa. E é isso que o Senhor faz com o servo dele remanescente, aquele que crê que o Senhor o escolheu desde o ventre da mãe. Ele pode declarar: o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da tua mão me cobriu, e pôs em mim como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E sabe o que é interessante? Deixa o texto aí. No texto nós vemos que Deus fez, Deus trabalha, Ele poliu, Deus aperfeiçoa, Deus guardou, Ele esconde, Deus lança, Deus envia. E isso é precioso para remanescente. É privilégio de remanescente ser lançado, ser polido, estar escondido na aljava de Deus. Isso é para Jeremias, isso é para improváveis, isso é para quem não tinha valor nenhum na terra. Isso é para quem entende de onde Deus o tirou. E às vezes nós queremos chegar diretamente no último verbo. Deus me lança, Deus me lança, Deus me lança. Mas Deus não vai lançar você para você ficar no meio do caminho, para você ir naquela flecha desequilibrada, não. Por isso que o Senhor está polindo você, para quando Ele te lançar, você não retornar e equilibrado e equilibrada atingir o alvo ao qual Ele estabeleceu. Então Deus está trabalhando primeiro, está fazendo, está polindo e está guardando. E o polimento, a limpeza é a parte do propósito da flecha. São áreas que Deus precisa trabalhar na minha vida e na tua vida. É o caráter que Deus precisa limpar aqui essa noite. Você sabe muito bem. Ou seria suas motivações para servir a Deus? Se por acaso você serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar, quero te dar uma má notícia. Vai precisar cair essa sua motivação, porque nós precisamos servir a Deus por quem Ele é, e aquilo que Ele faz vai nos acompanhar como consequência do nosso relacionamento com Ele. Ah, Jesus! Se é orgulho que Deus precisa tirar, porque tem uns crentes esquisitos aí, fala na minha igreja que não. Ah, eu não sou orgulhosa não, não sou orgulhoso não, mas você me feriu, você pra cá e eu pra lá. Eu sei que tem gente difícil que não dá para sentar na mesma mesa, mas se você não tiver estrutura para na mesa do Senhor conseguir abraçar aquele irmão que te feriu, eu quero dizer para você que isso vai precisar cair, porque remanescente que diz que perdoa, mas não olha na cara, não tem parte com Deus, não tem parte com o eterno. Outras áreas que o Senhor precisa trabalhar, na necessidade de reconhecimento. Jeremias queria desaparecer, mas tem gente que só quer aparecer. Quer ser Jeremias? Não. Quer falar ao povo de dura serviço? Não. Quer limpar o banco da igreja? Não. Quer vir ornamentar para a festividade? Não. Mas na hora da foto quer ficar na frente. Quando chega na hora de receber o milagre, a oração, tá aqui, Deus, estou disponível. Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo, hein? Deus está te vendo, hein? Então tem motivações que precisam cair. A impulsividade. Eu gosto muito de Pedro porque é extremamente impulsivo. É muito parecido com a minha personalidade. E o Senhor passou ele numa peneira para mostrar para ele assim: Pedro, eu te quero, mas melhorado.
Eu te quero, mas refinado. Então deixa eu avisar você. Nossa, mas eu ajo tanto por impulso. Quando eu vejo eu já pequei. Quando eu vejo eu já xinguei. Quando eu vejo isso. Quando eu vejo eu já dei mau testemunho. Parou com esse negócio remanescente. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E nem pro mundo você presta. Nem pro mundo você presta. E o Senhor também vai polir você, limpando as suas feridas, as pessoas que te machucaram, sua família às vezes, alguém que você amava. O Senhor também vai tratar nos seus relacionamentos, na sua disciplina, na sua obediência, para melhorar você como flecha, para você conseguir acertar o alvo. Eu coloquei uma observação aqui. Nem todo processo doloroso é sinal de que Deus está contra você. Alguns processos são evidências de que Deus está preparando você, forjando você, tratando você, ensinando você. E aí você pode pensar, Deus está me tirando as coisas. E Deus lá do céu está dizendo, não, eu estou tirando de você aquilo que atrapalha o seu voo. É diferente. Eu estou tirando de você aquilo que atrapalha a tua caminhada. É diferente. E já estamos quase encerrando, mas agora vem a parte linda, mais linda desse texto. E me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Isaías 49:2 não fala só da flecha polida, da flecha limpa, da flecha preparada. Ele fala, na sua aljava me escondeu. A flecha está pronta, mas ainda não foi lançada. Pensa comigo, se ela está pronta, por que ela foi escondida? Pensa comigo, se ela já passou por todos os processos, por que ela está escondida? Você pode estar pronto ou pronta para algo, mas ainda pode não ser o momento do Senhor evidenciar o seu voo. E aí tem que ter maturidade espiritual para entender que se tem alguém que pode te esconder é o Senhor. E aí mesmo que preparado ele te esconde, porque ele sabe o momento certo de evidenciar o teu potencial. O momento certo de lançar você para o alvo. Será que você que está aqui essa noite está passando por esse momento que o Senhor está te escondendo? Que ninguém fala o teu nome? Que ninguém te chama a sua senha? Deixa eu avisar. Não existe lugar mais seguro do que a aljava do Senhor para estarmos escondidos. Já sabemos que a flecha tem um destino, mas já sabemos também que mesmo tendo destino, ela não pode sair em direção ao alvo sem o cuidado do Senhor. E aí a gente volta para Jeremias para a gente começar a caminhar para encerrar. Se você não consegue correr com homens, Jeremias, como você vai correr com cavalos? Talvez aquilo que você chama de provação, Deus esteja chamando de treinamento. Vou repetir. É palavra estranha de digerir, porque, caramba, então isso tudo é treinamento? Quero não. Escolhido não tem escolha. Uma vez que você fala, Jesus, eu te aceito. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se é assim, eu preciso te avisar. Essa aprovação é treinamento. Aquilo que você chama de demora é preparação. Aquilo que você chama de esconderijo, Deus chama de aljava. E aquilo que você chama de limitação, Deus chama de estrutura. Remanescentes nunca serão preparados somente para coisas do presente. No presente, Deus prepara remanescentes para as coisas que estão por vir. Porque o Senhor não quer colocar você numa situação embaraçosa e você não conseguir sair. Ele quer colocar você lá preparado. Tem gente que chega despreparado porque está pulando etapa. Quer acertar o alvo antes de ir para a aljava, antes de ser polido. E quando Jeremias começa a questionar o Senhor está passando a lixa em Jeremias.
Jeremias, para de graça. Tu não tá aguentando andar a pé? Como é que eu vou fazer você correr com o cavalo? Te chamei para ir para longe, rapaz. Se apruma. Jeremias ainda estava andando com homens. E o Senhor já estava falando para ele assim: já tô te vendo lá na frente correndo com os cavalos. E uma multidão olhando, né? Porque a multidão é interessante. Os amigos de vocês vão falar assim: nossa, mas ele carrega um negócio diferente. Ela quando canta ou quando adora carrega um negócio diferente. Mal sabe o seu amigo que você passou um tempo escondido na java de Deus, que você passou um tempo treinando as suas pernas, fortalecendo a sua estrutura para correr com cavalos. Correr com cavalos ninguém quer, mas viver o benefício da agilidade, da autorização, um monte de gente quer. E enquanto flecha, Deus já estava pensando nesse lançamento de Jeremias para coisas maiores. Então eu vim aqui essa noite para dizer para você: olha, corra, mesmo quando você parecer pequeno. Suporte, mesmo quando parecer pesado. Seja polido, seja polida, mesmo quando o processo doer. Aceite a aljava, aceite o esconderijo, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque quando o arqueiro puxar a corda, ele vai puxar. E ele vai puxar. Tá doendo, né? Tá doendo. Mas observa que agora você tem firmeza no arco. Observa que agora a tua estrutura aguenta você ser puxado para trás. Mas Jéssica, tá doendo a beça. O Senhor tá me puxando mais. Deus só não tá vendo isso não. Eu estou vendo onde você vai chegar. Por isso eu estou puxando mais. Eu estou esticando mais. Eu estou colocando mais tensão sobre você. E quando o arqueiro puxar a corda, não tenha medo da tensão, porque a tensão não significa que Deus está te quebrando, e sim te lançando para algo poderoso. Remanescente, você é flecha. Fale aí pro irmão que está do seu lado: você é flecha. Tem gente dormindo aqui essa noite, sacode ele, sacode ela. Você é flecha, Jeremias. Você é flecha, Jeremias. Pode parar de mimimi, Jeremias. Tu não nasceu pra andar a pé toda a vida, Jeremias. Tu nasceu pra correr com cavalos. Quem recebe esta palavra, quem já está em posicionamento, que vai correr com cavalos a partir de hoje, pode dar um glória a Deus, eu quero ouvir. Glória a Deus, aleluia. Deus está nessa casa falando poderosamente aos corações. E deixa eu avisar, hein? Tem gente aqui que está tomando posse dessa palavra. Você que não está tomando, vai chegar no mês que vem e vai falar assim: você viu? A Joaquina está lá na igreja já dirigindo a consagração, pregando, foi batizado com o Espírito Santo, está cantando, tá aí, lá, e eu nada. Ué, a palavra veio para você, você continuou sentado aí no seu banco, nem andar você quer? Vai ter que assistir os outros correrem. E a irmã que veio aqui na hora da oportunidade, ela falou algo muito interessante. E é desse jeito que eu termino a minha ministração nessa noite. Lá no Salmo 42, vem cá, minha filha. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia pelo quê? Por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. O Deus Vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Leia aqui. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo:
onde está o seu Deus? Vamos ler de novo. Ela disse que o texto está falando. Perguntam para ela: onde está o teu Deus remanescente? Onde está o teu Deus, Jeremias? Onde está o teu Deus que está deixando você falar para esse povo de dura serviço? Onde está o teu Deus que não está vendo os ímpios prosperando? Onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro o quê? Angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. E no 5, começa um diálogo muito interessante entre o salmista e a sua própria alma. Pergunta para mim, eu sou a alma, você é o salmista. Pergunta para mim, por que está abatida a minha alma? Vai! Por que está batido a minha alma? De novo! Pergunta! Por que está batido a minha alma? Pergunta de novo! Por que está batido a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Se eu todos os dias estava na casa do Senhor, por que está abatido a minha alma? A minha versão fala: por que está triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? A alma responde o salmista. A alma responde o salmista. E sabe o que ela fala? Ponha a sua esperança em Deus, porque você ainda há de louvar o Senhor. Pode sentar, obrigada, viu? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E a minha alma está profundamente triste, mas a minha esperança está no Senhor, porque eu sou flecha. A minha esperança está no Senhor, porque eu não nasci para andar a pé com homens, eu nasci para correr com cavalos. E quando nós temos esse diálogo com a nossa alma, como o salmista fez, como Jeremias fez em tempo de dificuldade, o Senhor não despede ninguém sem resposta. O Senhor não despede ninguém sem resposta. O Senhor não despede ninguém sem resposta. Fique de pé, por favor, fique de pé, glorificando ao Senhor. Oh, Jesus poderoso, Tu és fiel. Taiwan, faz favor.